A paz, queridos, tudo bem? Quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração nessa manhã, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz: porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Quero falar com você a respeito de filho e servo. Nesse versículo fica bem identificado, porque inicialmente, quando começa a dizer que alguns creram nele, eu entendo que para crer eu preciso reconhecer algo. Então eu posso entender que alguns reconheceram o senhorio que havia sobre a vida de Jesus. Alguns reconheciam o empoderamento, a graça, a unção que havia sobre a vida dele, e entenderam ele como mestre e resolveram segui-lo, entenderam ele como o caminho e resolveram segui-lo. E é interessante isso, porque reconheceram que ele tinha algo que poderia falar, que poderia transformar seus corações, e resolveram, escolheram serem servos dele. É interessante que o servo, ele está junto com o seu senhor, mas ele entende que ele precisa de algumas coisas. Ele entende que ele só é aceito pelas suas habilidades, ele entende que ele é aceito pelo que ele faz, ele entende que ele só continua como servo pela sua produtividade, pelo seu desempenho, ou seja, pela performance que ele realiza. E é interessante também entender que o servo, por executar um trabalho, ele entende que ele, por fazer aquilo, ele precisa de um salário, ele precisa ser assalariado disso, que como ele fez, ele precisa receber. E é interessante na parte B do versículo, quando diz: e a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E aqui, querido, eu quero trazer para você o processo. Inicialmente no processo nos vemos como servo, mas ao conhecê-lo, ao se aproximar dele, nós entendemos que ele nos adotou e ele derramou sobre nós uma herança, e essa herança faz com que nós deixamos de ser reconhecidos e valorizados pelo que fazemos, e entendemos que somos reconhecidos e valorizados por quem somos, por quem representamos. Ou seja, a autoridade, digamos, aquilo que ocupamos, não é pelos nossos desempenhos, mas sim pela proximidade que nós temos com o Pai, com as características dele que desenvolvemos. Quanto mais nos entendemos como filho, mais nós entendemos que não vivemos por salário e vivemos por herança. Aquilo eu não preciso, porque eu fiz, ele me dá. Eu preciso entender: Senhor, me agracia, porque é minha herança, eu tenho parte em tudo isso. Amém? Entenda, você é filho de Deus, e como filho, viva na casa do seu Pai, no reino do seu Pai. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.